aqui. Você vai dar uma palhinha pra gente no fechamento? Tá, palhinha de quê? De cantoria. Queremos música. Eu posso, no final. Deixa eu garantir que eu vou conseguir falar tudo que eu quero. No final, eu canto uma musiquinha pra vocês. Mas se eu não conseguir agora, no encerramento, qualquer no coisa encerramento eu faço. nosso, que eu pensei mesmo. Ah, então tá, beleza. Pode ser. Agora manda ver aí que a Mandinha tá gravando. Ah, que bom, beleza. Então, vamos lá. Quem sou eu e o que é multipotencialidade? Oi, meu nome é Ana Luísa, eu sou especialista em multipotencialidade, eu sou multipotencial, é o meu estilo de vida, eu escolhi como um estilo de vida. Eu trabalho com múltiplas coisas, eu sou formada em comunicação, eu tenho pós em tradução simultânea, então eu trabalho com conteúdo no geral, eu escrevo, eu traduzo, eu reviso, eu diagramo, enfim, tudo com relação ao conteúdo eu trabalho com isso. Eu sou mentora criativa também, então quem quer escrever um livro não sabe por onde começar, me contrata para eu ajudar a pessoa a estruturar e tirar aquilo do mundo das ideias e colocar nas páginas do livro. Eu sou cantora e eu sou modelo curvy. A moda curvy é uma modalidade que fica entre as modelos clássicas magricelas e a moda plus size. Então é como se fosse menor do que o plus size e fica ali no meio termo. É basicamente a mulher brasileira. A maioria das mulheres brasileiras são curvy. É quem vai de 44, 42, por aí. Então, eu tenho esse estilo de vida que eu trabalho por conta própria e eu misturo tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu acredito que eu sou boa e que eu posso usar para agregar para a sociedade de alguma forma. Então, é uma forma super consciente de você lidar com a sua carreira. Você não está só trabalhando porque, deixa eu fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Você está olhando para dentro e pensando, o que eu sou boa, o que eu posso fazer, como que eu posso agregar para a sociedade onde eu estou inserido. Né? E aí você escolhe as suas profissões com base nisso. Mas foi um processo, né? Como eu estava falando mais cedo, eu descobri o termo multipotencialidade há 6 anos apenas, sendo que eu já estou no mercado de trabalho há 13. E eu descobri por conta, como eu estava falando, da palestra da Emily Wapnick no TED. E descobri esse termo, comecei a pesquisar sobre, não parei mais. Antes eu estava muito... eu já estava em paz com o fato de que eu gostava de fazer várias coisas, e isso para mim era ok, nunca foi um problema, porque eu sou uma pessoa meio do contra. Mas eu sou julgada, por exemplo, até hoje, pela minha mãe, que é de outra geração e não entende isso. Ela acha que eu sou volúvel, que eu sou perdida, que eu não sei o que eu quero fazer da vida, quando, na verdade, é porque ela é de uma geração que sempre funcionou de uma forma tão linear que ela normalmente, né? A multipotencialidade é isso. É uma característica do ser humano que significa que a gente nasce com múltiplos dons, facilidades, interesses, paixões. Ninguém nasce sendo bom em uma coisa só ou querendo fazer uma coisa só, né? Só que desde pequeno a gente é confrontado com aquela célebre pergunta do que você quer ser quando você crescer. O que, na minha opinião, é uma coisa muito doida, porque pensa, criança não tem muita conexão com autoconhecimento. Então, a criança, quando responde o que ela quer ser quando crescer, ela geralmente projeta. Ela repete o que a mãe faz, ou o que o pai faz, ou o que algum super-herói faz, ou alguma coisa que pareça super incrível e fantasioso, por isso que ela quer fazer, né? E conforme a gente vai crescendo, essa resposta vai mudando. A gente vai saindo do que eu quero ser quando crescer, do criança, que é uma coisa mais divertida ou repetida dos pais, e a gente vai entrando em contato com quem a gente é e com a nossa personalidade, e a gente busca realmente uma coisa que a gente gosta de fazer. Só que durante esse processo de crescimento, amadurecimento e escolha do profissional, a gente vai aprendendo num nível inconsciente e reproduzindo num nível inconsciente várias crenças de gerações anteriores que eram predominantemente lineares. Então, por exemplo, se você era criança, você queria ser astronauta. Depois, conforme você foi crescendo, você decidiu que você queria ser cantor, que você queria ser violonista, músico, em qualquer natureza de músico. E você provavelmente ouviu dos seus pais, não, filho, filha, você não pode fazer isso porque isso não dá dinheiro, né? Ou então, isso não traz estabilidade financeira, né? Então, a gente acaba ouvindo essas frases e repetindo essas frases. E acreditando, né? Tomando pra gente como verdade essas frases. E isso vai, sem querer, orientando a nossa escolha.
E a gente acaba saindo de priorizar trabalhar com o que a gente ama e passando a priorizar trabalhar com o que a gente acha que os nossos pais vão entender e aprovar, trabalhar com o que a gente acha que dá dinheiro e trabalhar com o que a gente acha que traz estabilidade. Só que tem alguns problemas nesse raciocínio. Trabalhar com o que os pais aprovam não garante que a gente vai ser feliz fazendo aquilo. 2, trabalhar com o que a gente acha que dá dinheiro não é garantia. A gente está vendo aí com a internet, com o advento das redes sociais, o surgimento de coisas que dão dinheiro e que na geração dos nossos pais e avós nem existiam, quanto mais daria dinheiro. Não tem como. Então, onde que minha avó acharia que blogueira seria uma profissão? Onde que a minha mãe acharia que youtuber seria uma profissão? Eu não sei nem se ela consegue escrever youtuber, quanto mais imaginar que isso dá dinheiro. Então, eu falo brincando, mas é porque minha mãe me teve super tarde, ela tem 70 anos, ela vai fazer 71 no mês que vem, né? E eu tenho 31. Então, para ela é muito difícil entender as novas profissões, né? Porque para ela também é difícil entender as novas tecnologias. Então, a gente achar que isso aqui não vai dar dinheiro. Gente, hoje em dia, qualquer coisa tem o potencial de dar dinheiro. Isso é um fato. Qualquer coisa hoje tem o potencial de dar dinheiro. É saber fazer, é buscar uma forma estratégica e criativa e agregadora de valor para fazer. E aí aquilo naturalmente vai atrair as pessoas afinizadas com aquele conteúdo que você está oferecendo, com aquele serviço, produto que você está oferecendo, e aquilo vai, né, tende a dar dinheiro, né? E a crença limitante da estabilidade, né? Eu, por exemplo, até hoje quase, mentira, acho que já tem uns anos que minha mãe desistiu de falar isso, mas até poucos anos atrás ela batia na tecla de que eu tinha que prestar concurso público, que só concursado tem estabilidade, que ser autônomo é uma loucura, que não tem como ter estabilidade financeira. E louca, muito, muito louca. O estado do Rio de Janeiro foi à falência. E minha mãe, que é servidora pública concursada, agora aposentada, mas é servidora pública, e por isso batia na tecla da estabilidade, por conta da falência do estado do Rio, a Assembleia parou de pagar os funcionários, ficou acho que 3 meses sem pagar. E aí a minha mãe virou para mim, como é que ela vai falar que concurso da estabilidade, se ela concursada estava sem receber, né? Então, eu aproveitei esse momento que foi muito complicado pra gente, virei para ela e falei assim, entende o que eu quero dizer sobre o fato de que hoje em dia a estabilidade é efêmera, não dá para se prender no conceito de estabilidade? Por outro lado, a estabilidade é super conquistável, né? Se você cria um negócio próprio, um negócio com missão, com propósito, que contagia as pessoas, que conquista as pessoas, você consegue, né, criar uma carteira de clientes, você consegue fechar contratos anuais com seus clientes, enfim, as pessoas que consomem seu produto, seu serviço, né, com marketing digital, empreendedorismo bombando, fórmula de lançamento e afins, né, muito conhecimento para te ensinar a criar um negócio, lançar um negócio, ganhar dinheiro com isso, a estabilidade está muito mais ao nosso alcance do que limitada ao emprego X ou Y, que estão perdendo a estabilidade. Então, a estabilidade está trocando de lugar, né? Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso. A gente está passando por uma fase como sociedade que as nossas certezas não são mais certas. Então, a gente precisa parar de se prender a essas ilusões como certezas e começar a questioná-las e entender que elas são ilusões e buscar uma forma relativamente segura de ir, né, meter a cara e ver o que acontece, testar e buscar o que a gente gosta de fazer, né? E uma coisa que está sendo muito interessante é o papel das gerações Y e Z, né? Que são as pessoas ali de 30 a 18 e com menos de 18, né? São as gerações que vêm depois dos millennials. Eles, assim, não sei se vocês já perceberam, mas os jovens têm muito mais dificuldade de acreditar nessas frases, né? Ai, não, você não pode trabalhar com uma coisa que te faz feliz. É trabalho, não é hobby. Você tem que trabalhar com uma coisa que te dá dinheiro. O jovem é como se ele já nascesse com essa consciência evoluída de que não, eu vou trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto, né? O trabalho ele não precisa ser só para me dar dinheiro, né? Porque se eu vou me comprometer com uma carreira até o fim da vida,
tem que ser uma carreira que eu goste. E o próprio questionamento de que a carreira tem que ser uma só até o fim da vida está sendo levantado por essas gerações, o que eu acho super saudável. Vocês já refletiram sobre o fato de que a gente, com muito pouca idade, muito pouca maturidade, muito pouco autoconhecimento, que é com tipo 17, 18 anos, a gente tem que escolher a nossa carreira e casar com ela? Vocês já perceberam isso? Do ensino médio para o Enem, você tem que escolher um negócio e se comprometer com ele até o fim da sua vida. É bem como o casamento, é bem até que a morte os separe, até que a aposentadoria te libere. É bem nesse sentido, né? A gente não considera que o ser humano, conforme cresce, amadurece, ele muda. Conforme ele muda, ele perde afinidade com aquela carreira que ele escolheu. Ele descobre uma outra que faria ele mais feliz, né? Então, da mesma forma que até casamentos hoje em dia, a gente já está não enxergando mais tanto como até que a morte os separe. Imagina, se você está num relacionamento abusivo com o seu parceiro ou parceira, você vai se prender no relacionamento? Graças a Deus, hoje em dia, o pessoal não está mais se comportando dessa forma. Separa e busca a sua felicidade de outra forma, sozinho ou conhecendo outra pessoa, enfim, o que a vida trouxer para você. Então, por que as pessoas acham aceitável se prender num relacionamento abusivo com o chefe, com a empresa onde trabalha, com a carreira que escolheu cedo demais e, portanto, de repente, escolheu errado, né? Então, as gerações mais jovens já vêm com essa sensação de não, eu quero fazer diferente. E eu acho isso super saudável, né? E eu falo sobre isso porque falar para os jovens o que eles já sabem ajuda, mas falar para os mais velhos o que os jovens já nasceram sabendo, mas que a gente não sabia ainda, é importante. Então, é por isso que eu me especializei nessa área e falar sobre isso. Então, a gente vê que o status quo profissional das gerações atuais versus o das gerações anteriores mudou esdrúxulamente por conta da questão da internet e como a internet transformou o mercado de trabalho. Hoje em dia, o trabalho remoto é viável por conta da internet. As empresas de mentalidade mais flexível, mais vanguardista, já estão flexibilizando expedientes de trabalho. Por quê? Porque já existem inúmeros estudos que comprovam que trabalhar 8 horas não faz o menor sentido, porque o ser humano não produz 8 horas seguidas obrigatoriamente, né? A gente tem ciclos de produtividade, e então as empresas estão começando, né? As empresas mais modernas, mais vanguardistas, que estão dispostas a flexibilizar isso, estão começando a flexibilizar expedientes de trabalho, estão começando a flexibilizar o local de trabalho. Então, pessoas que não se adaptam num escritório mais corporativo podem trabalhar de casa, podem trabalhar num coworking, podem trabalhar, enfim, como acharem melhor, né? Então, a gente está vendo essa flexibilização das naturezas do trabalho, né? Das ferramentas de trabalho. Então, está na hora da gente flexibilizar também o trabalho em si, né? Enxergar que se a gente nasceu com múltiplos dons, viver um só deles é como se a gente estivesse rejeitando os outros lados da gente. Se a gente tem mais para oferecer, a gente devia considerar isso. E não digo nem só pensando para fora, pensando para dentro. Como é que você, por exemplo, se você tem 2 braços, não é muito mais prazeroso, fácil e conveniente usar os 2 braços para fazer o seu trabalho? Por que você vai? Não, eu vou fazer com um só. Né? Porque os nossos dons, aptidões, eles são ferramentas para a gente se expressar, para a gente crescer, para a gente viver experiências e amadurecer e agregar para a sociedade. Então, mesmo que a pessoa não seja muito orientada a essa coisa de missão de agregar para o outro e tal, só de olhar para si mesmo, se eu deixar de trabalhar com tudo que eu gosto, se eu pegar esse lado meu, que gosta de música, que gostaria de cantar, e eu negar esse lado, eu estou me desonrando, eu estou reprimindo um pedaço meu, eu estou deixando de viver a alegria de ser aquilo, porque eu escolhi só comunicação, então eu vou trabalhar só com isso, né? E, na maioria das vezes, as múltiplas potencialidades estão até relacionadas de alguma forma. Tipo, eu como modelo curve, eu estou comunicando que a beleza vem em todos os formatos, eu estou comunicando que tem espaço para mulheres de todos os tamanhos no mercado da moda, né? Então, eu estou comunicando. Como cantora, eu estou comunicando um sentimento,
Eu estou ajudando a pessoa a mudar de estado. Ela entra triste num show meu, de repente, no fim, eu cantei um monte de música, fiz um monte de piada, a pessoa já sai em outro estado de espírito. Então, tudo ali está relacionado. A pessoa, quando ela tem essas múltiplas potencialidades, de alguma forma aquilo está conectado dentro dela. E aquilo tudo gira em torno de uma coisa que é o que realmente dá prazer para ela, né? E, enfim, então eu quis fazer essa oficina para conversar com vocês, explicar essa parte toda teórica que eu já expliquei. E agora eu queria abrir para vocês compartilharem a vivência profissional de vocês e se a gente pode se ajudar de alguma forma, se eu posso ajudar vocês de alguma forma, se vocês têm alguma crença limitante, se eu posso ajudar vocês a quebrar isso hoje. Estava comentando lá no chat que eu venho de um histórico bem tradicional de carreira, né? Entrei como trainee numa empresa multinacional e lá eu fiquei por 8, 9 anos e na visão da minha família, né? Das pessoas empreendedor de si, né? E acho que isso também é uma forma de você conseguir oferecer algo que junte os seus talentos todos, né? Porque quantos comunicadores existem, quantos cantores existem, quantos modelos existem, mas alguém que carrega essa experiência de uma forma integrada é único, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho como é que foi seu caminho, assim, para ser autônoma, se foi sempre. Eu estou nesse jogo aí de me entender como saindo do sistema, né? Como que eu começo a dar os meus primeiros passos, assim. Então, ia adorar se você pudesse contar um pouquinho. Claro, como sim. Cara, eu concordo plenamente com o que você falou, né? A multipotencialidade é o nosso diferencial. Cada um de nós é uma sopa de letrinha diferente. Então, é justamente a combinação única e exclusiva de talentos que você tem que vai tornar você único. Se você ignora 70% de quem você é e foca em 30%, a chance de você encontrar pessoas iguais a você, né, de você ter maior concorrência, é muito maior, porque você está se especializando em uma ou duas coisas. Se você engloba toda essa sopa de letrinhas, essa coxa de retalhos que você absolutamente vai ser único e vai ser muito mais difícil de concorrer com você, né? Porque hoje em dia, a gente está na fase da humanização dos prestadores, né? Então, como profissional, a gente não é mais um currículo, a gente está começando a ser visto como pessoas, né? Então, por exemplo, criação de conteúdo é uma coisa que é extremamente concorrida. Você entra no Instagram, tem um monte de gente, assim, um número infinito de gente falando sobre conteúdo. Mas as pessoas que você vai escolher seguir não são só as pessoas que entregam o melhor conteúdo, mas são as pessoas que entregam o melhor conteúdo e com quem você se identifica, que você admira de alguma forma. E você admira essas pessoas porque elas são. Se eu só entrego um conteúdo de uma forma genérica, sendo mais do mesmo, a chance de você se identificar é muito menor, né? Respondendo a sua pergunta, cara, eu meio que comecei como autônoma cedo, porque eu entrei na faculdade com 18 e desde o primeiro semestre que eu comecei a trabalhar por conta própria e comecei a estagiar. Eu sempre tive esse desejo de começar a trabalhar cedo. Eu queria buscar essa estabilidade o quanto antes, porque eu cresci com a minha mãe batendo na tecla da estabilidade. Então, eu já entrei na faculdade querendo um estágio. Tive a sorte de conseguir um estágio logo no primeiro semestre. E, além disso, eu fazia freela por fora, né? Como eu sou filha de professora de português e sou virginiana, eu sou insuportável. Excelente, né? Porque insuportável para esse trabalho é excelente. Com coisas de português. Então, eu encontro um erro, o erro ele salta para mim. Feito mente brilhante, que as coisas brilham na cara do cara, erro de português para mim é assim, ele salta na minha cara, é super fácil para mim trabalhar com revisão. Então, no primeiro semestre da faculdade, meus colegas já me contratavam para revisar trabalho, revisar monografia, revisar TTC. E como eu já era fluente em inglês, eu também era contratada para fazer aquela sessão que é obrigatoriamente em inglês dos trabalhos de conclusão de curso. Então, eu comecei desde o primeiro semestre a trabalhar assim como freelancer. No segundo semestre, eu percebi que eu gostava de trabalhar com tradução e eu procurei um curso do IBEL, que é um curso de 6 meses, que é um módulo do curso de formação de professores do IBEL.
E aquele módulo, especificamente de 6 meses, era um módulo de certificação de tradução. Então, eu fiz esses 6 meses de aula e fui certificada como tradutora e comecei a trabalhar formalmente como tradutora. No segundo ano da faculdade, eu descobri um site chamado Orkana, que trabalhava com a disponibilização de projetos para freelancers. Então, você é uma empresa, você entra na Orkana, cadastra o projeto, explica o que você precisa, e os profissionais vão se candidatar a esse projeto, e aí a empresa escolhe o profissional que ele gostou mais. Hoje em dia existem várias outras plataformas, e a Orkana nem está bombando mais tanto quanto bombava na época. Mas eu entrei para essa plataforma e comecei a trabalhar atendendo os clientes. E conforme eu trabalhava e atendia os clientes, eu ia ganhando recomendações e elogios, e minha pontuação dentro da plataforma ia aumentando. Isso facilitava que eu fechasse novos clientes. Inclusive, a própria Orkana veio a se tornar cliente minha. Eu traduzi a plataforma do espanhol para o português e fiz muitas traduções para o inglês também, do sistema e das redes sociais deles na época. E isso eu acho importante eu pontuar, porque que para mim foi tão relativamente fácil começar a trabalhar como autônoma e fidelizar clientes, porque eu trabalhava com o que eu gostava. E quando a gente trabalha com o que a gente verdadeiramente gosta, é muito fácil ser o melhor naquilo, porque você genuinamente gosta daquilo. E você vai estar sempre estudando, você vai estar sempre tendo prazer em fazer. Então, você não vai fazer nas coxas para se livrar porque você não está detestando. Não, você vai fazer com entrega, com concentração, porque você ama aquilo. Então, a chance de você ser muito bom numa coisa que você gosta é maior e muito mais fácil de ver do que você ser bom numa coisa que você detesta, mas que você está fazendo só porque, sei lá, sua mãe trabalha com isso, ou seu pai te cobrava trabalhar com isso, ou porque você acha que isso dá mais dinheiro do que outras profissões. E é por isso que hoje em dia qualquer profissão dá dinheiro. Se você trabalha com o que você gosta, e você se entrega, e você é o melhor naquilo, você se diferencia, você se destaca naquela área, você vai ganhar dinheiro, porque quem estiver precisando daquele serviço vai chamar você, porque você é ótimo, né? E aí, enfim, comecei a trabalhar como freelancer. Eu sempre fazia isso no meu tempo livre, mas eu estagiava, depois eu virei trainee numa outra empresa, depois eu fui contratada, já dei aula de inglês, eu sempre misturava várias coisas. Eu tentava experimentar as formas de trabalho em empresas tradicionais, mas por fora, no meu fim de semana, no meu tempo livre, eu fazia freela. Sempre gostei muito de trabalhar, porque eu sempre trabalhei com o que eu gostava. Então, para mim, tirar um sábado para trabalhar é zero sacrifício, uma coisa que eu gosto, e quem não gosta de dinheiro também, né? Então, acaba sendo divertido ver o dinheiro entrar na conta também. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava dando aula de inglês, eu fui professora do Wizard, eu conheci um cara que era diretor de uma empresa, e ele era meu aluno. E ele gostou tanto da minha aula, e ele viu que eu era boa nisso, ele me perguntou: vem cá, você trabalha com tradução? Aí eu trabalho também com tradução. Olha, se eu não fosse tradutora, nesse momento eu teria perdido um cliente, certo? Mas graças a Deus eu pegava o inglês que eu gostava e eu trabalhava com tudo que eu podia dentro do inglês. Então eu trabalhava com cliente gringo como redatora, fazia conteúdos para clientes estrangeiros em inglês, como tradutora, como professora, eu pegava todas as multidimensões do inglês e trabalhava com isso. Então, nesse momento, ele virou para mim e falou assim: já que você é tradutora, então, eu sou diretor de uma empresa, e a gente contratou uma editora para traduzir uma série de livros, e eles fizeram um péssimo trabalho. A gente precisa de alguém que corrija isso. Aí eu topei, entrei no projeto, corrigi a tradução deles, realmente estava um cocô. E eles gostaram tanto do meu resultado, né, da minha entrega, que eu trabalho com eles já tem 7 anos. Eles são meus clientes há 7 anos, meu cliente principal, que basicamente paga minhas contas. Por quê? Porque eu entrego um trabalho caprichado, porque eu amo o que eu faço. Então, para mim, é um prazer entregar uma coisa caprichada. Então, o que eu posso te dizer, Tássia, é que é super fácil e possível. Não digo fácil, cada um tem sua jornada, mas é super possível ser autônomo. E sim, se você se jogar numa coisa que você realmente gosta e você deixar a vida se encarregar de te colocar no caminho das pessoas certas, sempre você fazendo sua parte, é óbvio, né? Cruzar os braços e esperar cair do céu, mas você fazendo o que você ama e estando aberta a aproveitar as oportunidades que surgem, eu acho relativamente fácil trabalhar como autônomo. E aí, fazendo um trabalho bom, você fideliza o cliente, e um cliente fidelizado está mais propenso a fechar um contrato anual, contrato até mais longo, e aí você consegue estabilidade. Quando você pega o cliente fidelizado, você transforma ele num contrato de período longo. É aí que você conquista a estabilidade financeira como autônomo. Entendeu?
É mais ou menos por aí. Então, essa foi minha trajetória. Aí, há 6 anos, eu descobri essa questão da multipotencialidade, comecei a estudar muito sobre isso, depois eu comecei a buscar conhecimentos sobre orientação vocacional, técnicas de autoconhecimento, e aí agora eu trabalho como mentora de multipotenciais, né? É um dos trabalhos que eu faço, e é o trabalho com o qual eu me sinto mais conectada agora, porque é o trabalho que mais tem essa sensação de missão. Mas se você olha todos os meus trabalhos, todos eles giram em torno de conexão, de conectar, de comunicar e de buscar agregar de alguma forma, né? Então, eu acho que cabe a você olhar para dentro e pensar qual é a coisa que me dá prazer. Se para mim é comunicar, então eu topo qualquer trabalho que gira em torno de comunicar e conectar com pessoas de alguma forma, descobre o que é para você, sabe? Você falou que você tem uma paixão por educação, então será que a sua paixão é educar, é sentir que você agregou valor para aquela pessoa de alguma forma? Será que é mais no sentido de acumular conhecimentos e transferir esses conhecimentos? Enfim, é o processo de autoconhecimento que vai te ajudar a identificar as suas múltiplas potencialidades, como elas estão conectadas por uma coisa em comum, e daí você experimentar na sua vida essas várias formas de fazer aquela uma coisa que você gosta, entendeu? Eu fiquei curiosa. Você tem algo a pôr, Cá? Você pode falar. Eu ia mudar de assunto. Eu ia agradecer essa fala maravilhosa dela, né? Obrigada. Acho que é isso. Depois eu complemento. Pode ir, MC? Porque nessa fala toda, eu achei incrível. A tua jornada linda, né? Mas eu fiquei muito curiosa de entender melhor o que faz e como funciona um mentor de multipotencialidades. É outra palavra que quebra a língua. Mas você... Como é que surgiu? Porque isso é uma carreira nova, uma carreira que você inventou, né? Assim, basicamente. Tipo, eu inventar essa jardineira de comunidades, mas enfim. Você pode me contar pra gente mais isso? Claro. O mentor de multipotencialidade, ele é a pessoa que vai ajudar o mentorado a se conectar com as suas múltiplas potencialidades. Então, o mentor, ele chega com uma visão externa, já com crenças limitantes quebradas, e ele ajuda o mentorado a identificar, as crenças limitantes que o mentorado carrega, para que esse mentorado possa levar para o processo terapêutico, né? Porque o mentor, ele não é um psicólogo, ele não é um terapeuta. Então, pegar para quebrar aquela crença não está na capacidade do mentor. Mas o mais importante é identificar. Muitas vezes, quando a gente identifica a crença, ela já se quebra. Porque às vezes é só uma questão de botar atenção naquilo, botar uma luzinha ali onde está escuro. Só de você identificar, caraca, é verdade, eu achava que não sei o que não ia dar dinheiro, mas olha em volta, tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso. Só de enxergar aquilo, a crença já quebra. Então, a identificação é muito importante. O mentor ajuda nessa identificação das crenças limitantes e ele entra com uma série de ferramentas de autoconhecimento, sugestões de reflexões e meditações para o mentorado fazer, para que o mentorado chegue às respostas. Porque o mentor em si não tem como sair dizendo as coisas, porque o principal da multipotencialidade é que não existe um tamanho único que caiba em todas as pessoas, né? Cada um vai ter que vestir aquela carreira sob medida. Então, a carreira vai ser criada pela própria pessoa e não pelo mentor. Então, não adianta eu virar e falar assim, você devia ter várias profissões, porque eu tenho e funciona para mim. Pô, funciona para mim. De repente, para aquela pessoa não funciona ter várias profissões, não é aquilo que vai fazê-la feliz. Então, através de várias ferramentas de autoconhecimento, reflexões, exercícios e brincadeiras e etc., eu vou colocar a pessoa, principalmente usando a criatividade dela, eu vou colocá-la em diversos cenários imaginários, eu vou, inclusive, sugerir experiências na vida real, profissionais, para a pessoa se colocar em campo, não só no mundo das ideias, mas em campo, para ver, né, sentir na própria pele o que faz ela feliz e o que não faz, e o que ela é boa e o que ela não é boa, porque às vezes a gente pensa que a multipotencialidade é trabalhar com o que eu sou bom. Mas não, muitas vezes você vai escolher entre as várias coisas que você quer trabalhar, e você quer trabalhar com uma coisa que você não é bom, mas que você adoraria ser bom e que te daria um puta prazer ser bom naquilo. E hoje em dia, conhecimento é uma coisa tão fácil de acessar. A gente está aqui, por exemplo, sendo um ótimo exemplo disso, do quanto é fácil aprender hoje em dia e trocar conhecimento um com o outro.
que às vezes você não é bom em desenho, mas você ama aquilo de tal forma que você gostaria de aprender a desenhar. Aquilo começa como um hobby, um belo dia vira uma carreira, né? Então, o mentor, ele faz isso, ele traz essas reflexões, esses questionamentos e ferramentas de autoconhecimento para o mentorado chegar a insights, entendeu? E aí esse mentorado pode levar esses insights para o processo terapêutico para aprofundar ou levar para o campo para já pôr em prática e ver como a coisa funciona. Deixa eu ver o que a Dani escreveu, peraí. Ah, sim. Não, então, o mentorado, na mentoria de multipotencialidade, eu não estou trabalhando com a profissão da pessoa. Eu estou trabalhando para ajudar a pessoa a identificar a carreira ideal para ela. Então, não importa a área de atuação da pessoa, porque pode ser que ela esteja na área de atuação errada, né? Eu não trabalho com o trabalho da pessoa, entende? Eu trabalho com o autoconhecimento da pessoa. Então, você pode estar trabalhando com uma coisa que você não gosta, você não está se sentindo realizado no seu trabalho, você me procura para dizer, Ana, não estou feliz, me ajuda a entender por que eu não estou feliz. E aí eu vou fazer várias perguntas para você olhar para dentro, porque às vezes, gente, a resposta está ali, a gente só não está sabendo fazer as perguntas certas, sabe? Então, o mentor, ele serve para isso. Então, eu atendo mentorados de várias profissões e principalmente os mentorados que não têm profissão ainda e que estão tendo dificuldade justamente de escolher uma ou várias profissões, entendeu? Então, o trabalho do mentor de multipotencialidade que eu inventei, que realmente, sim, sou eu, é justamente fazer essas perguntas e ajudar o mentorado a chegar a essas respostas, entendeu? Uhum. Sim. Eu acho que é uma questão da gente questionar o que é carreira, né? Porque, por exemplo, seu pai, sua mãe, você falou que questionam quando que você vai ter uma carreira. Você tem. É porque, de repente, o que significa carreira para eles é diferente do que significa carreira para você. Então, para minha mãe, o que significa carreira é entrar dinheiro. A minha mãe só sossegou o facho quando eu pegava as minhas notas fiscais e mostrava para ela. Mas eu tenho uma carreira aqui, ó, ganhei X esse mês. Nossa, jura? Juro. Você acha o quê? Que eu fico em casa dormindo? Não entendi. Porque minha mãe não me via botando um paiê e indo para um escritório. Ela me via em casa, acordando na hora que eu queria, trabalhando até de madrugada, fazendo o meu processo. Então, ela não entendia como que isso podia ser uma carreira. Aí, quando eu comecei... Mãe, mas eu tô atendendo o mesmo cliente, já tem 7 anos. Mentira! Eu falei, pois é. Isso não é uma carreira? Né? Então, a gente tem que questionar isso. O que é carreira pra gente? O que é carreira para os nossos pais e entender que, às vezes, eles não vão entender a diferença. A gente pode tentar traduzir, né? Então, nesse exemplo que eu dei, eu entendi o que era carreira para minha mãe, era tempo. Então, eu falei, ó, tendo esse cliente há X tempo. Olha como está estável. É um cliente que é meu cliente há 7 anos. Nossa! E para minha mãe, carreira é dinheiro. É o contra-cheque. Eu não tenho contra-cheque porque eu sou autônoma, mas eu tenho as notas fiscais que eu emito como empresa. Aí eu pegava as notas aqui, ó. Ganhei X esse mês. Nossa, entendi. Então, a gente pode tentar traduzir a nossa definição de carreira para a definição de carreira dos pais para tentar facilitar que eles entendam. Mas a gente já tem que partir do princípio que pode ser que eles não entendam. Porque são universos totalmente diferentes. De uma geração para outra, teve a internet no meio. E essa internet criou uma lacuna imensa de vivência, de experiência de vida. Então, a chance deles entenderem realmente não é muito grande.
Porque a gente já está exposto a uma série de estímulos e novas formas de fazer as coisas que na época deles era totalmente diferente. Então, pode ser que eles entendam, se forem pessoas mais cabeça aberta, que sejam mais questionadoras mesmo, pode ser fácil deles entenderem. Mas a minha mãe, por exemplo, que é super quadrada, muito metódica, tá muito acostumada a fazer as coisas sempre daquela forma. Quando ela vê uma pessoa fazendo diferente, a pessoa pode explicar de todas as formas possíveis, ela ainda vai achar que aquela é a forma errada, entendeu? Então, eu tive que traduzir para o entendimento dela, para ela entender que o que eu tenho, sim, é uma carreira, e que tá tudo bem, que nada tem que ser consertado, eu posso continuar fazendo assim, entendeu? MC, esse link que você mandou é o da Capai? Não, a Renata Lapentina é você em outro corpo. E ela é a fundadora desse outro site, os Multipotenciais do Legal. Brasil. Né? Eu olhei várias vezes a foto e falei, nossa, elas têm o mesmo olho. Mas vou catar. Tem... Mas... Uhum. A Rafaela então, para a Tássia que me perguntou sobre ser autônoma, isso é uma coisa que é complicado na carreira de autônomo, é a gente ter o autocontrole de saber quando parar. Né? Eu segui a Capai um tempo atrás, logo quando ela começou, mais ou menos, e acompanhei ela por um bom tempo, e ela não tinha um negócio que acho que ela chamava de astronave, não era? Não tinha um negócio assim, que era a comunidade dela? Espaçonave. Sim. Na verdade, a espaçonave é uma escola. Como o Murilo Gans tem o Keep Learning School, a Rafaela Capai tem a espaçonave. Há um ano ela fez uma alteração do modelo de negócio da espaçonave. Eu peguei a última oferta dela do Decola Lab, que é um curso para multipotenciais fazerem negócio. Então, ela tirou do portfólio por um tempo, porque era um curso longo. E ela resolveu passar mais protagonismo para as outras pessoas da comunidade espaçonave, que são os funcionários da espaçonave, no fundo, né? Mas eles têm um caráter bem de comunidade. E a irmã dela é sócia dela, e o Bruno Peixoto, que é o marido dela, ele também faz conteúdos e cursos e tal. E ela é o segundo burnout que ela tem, ela teve um burnout agora, e ela teve o primeiro quando ela começou essa jornada de se descobrir multipotencial. E ela foi fazer o curso de criatividade dela que é um mestrado em Londres. Então ela foi para a Inglaterra e ela conta toda essa história várias vezes no storytelling dela. E aí ela faz ela cria nesse mestrado esse curso que é como ser um canivete suíço. E o Como Ser um Canivete Suíço é um curso para multipotencialidade, para você desenvolver quebra de paradigmas e de crenças de criatividade, mas é também nesse curso onde ela fala da multipotencialidade, porque é o perfil do canivete suíço. Eu me identifico como um mix, por isso que eu falo que eu me identifico como um mix de canivete suíço com smartphone, e teve um tempo que eu ainda era mãe, então hoje eu sou mãe, mas eu não me identifico mais nesse papel. Que é alguém que tem que dar conta de tudo, né? Você tem milhares de aspectos. Não à toa eu também tive um burnout, porque é muito volume. Você é um consumidor voraz de coisas, né? Hoje, brincando, vocês já perceberam aqui, mas pega um assunto para conversar e eu acho que eu consigo conversar de quase todos, inclusive física quântica, alguma coisa. Ai, adoro também. Então, mas eu consigo falar de metalurgia, por quê? Porque eu adoro fazer joia, e fazer joia me leva a entender de fundição. Então, eu vou poder falar de metalurgia. Eu entendo de madeira, por quê? Porque eu faço joias em madeira. Então, eu entendo de marcenaria, porque eu faço joias em madeira. E como eu sou maker, eu faço outras coisas de madeira. E uma coisa leva a outra, as coisas são encadeadas, né? Os interesses. E então, tanto que eu falei que eu separei o meu perfil em dois, né? Eu apesar de ser integral, eu me separei nas redes em duas, porque para as pessoas é muito louco. Eu falar de filosofia, profissão de futuro, e falar de outras,
um monte de coisa de negócios, business e tal, porque eu sou consultora de inovação, negócios e futuro, mexo com futuro do trabalho, futurismo, etc., novas economias. E a empresa que vai querer saber de mim não vai querer saber que eu dou receita maker ou receita de molho de tomate. Esse eu tenho que estar em algum lugar. E eu faço isso, e elas bombam. Meu perfil eu comecei há 3 semanas. Faço com a Amanda, junto com a Amanda, que é outra multipotencial, um projeto focado em produtores de conteúdo. Olha, já estou ficando maluca. Produtores de eventos. Produz conteúdo. Estou conversando com a Esther de fazer consultoria focada em cultura organizacional, que é um assunto que eu estou apaixonada, é a especialidade dela, e sobre coletivos e comunidades, que é meu assunto paixão no momento. Então, eu já vesti muito que eu tenho uma cesta de carreiras. Sim. Para as pessoas tradicionais, eu devo ter a idade da sua mãe, provavelmente. Não. Pessoas... Quantos anos sua mãe tem? 71. 71 não, então não chegou tanto. Mas mas eu tenho idade para ser sua mãe. Sim, então. Jovem. Muito jovem. Eu acho que não tem, não, porque a Ana Luísa está enganando na idade aí. Ela falou que ela tem 30, 31. Eu tenho 31. Eu tenho 47, mas eu. Então. Mas eu tenho 47. Não, gente, eu tenho 31. Não, então. Não, e o detalhe é que ela falou que ela tinha 30, só, aí eu mudei o meu Zoom aqui para Speaker View, que eu falei, mas cadê? Cadê o pé de galinha? Cadê a ruga no meio da testa? Mas, amada, eu tenho 47, vou fazer 48. Aqui, amiga, tá aqui o pé de galinha. Tá nos produtinhos, entendeu? Tá em tirar a maquiagem direito antes de dormir, tá em lavar o rosto só com água gelada. Sabe? Então, tipo, eu não uso nada, mas eu tenho idade para ser sua mãe. Próximo LC, oficina de skincare da Ana Luísa. Não, gente, é porque eu não tô com RG aqui. No atabaque. Não, eu conto para vocês todas as entidades que eu acendi vela, eu conto depois direitinho. Não, cara, mas é isso. É porque, assim, a minha mãe também nunca aparentou a idade dela, assim. Agora que ela tá começando a aparentar ter mais idade, mas ela não aparenta a idade que ela tem mesmo. E ela sempre me dizia isso, tipo, olha, tem que sempre lavar o rosto com água gelada. Água quente não pode, estraga a pele, não sei o quê. Então, meio que cresci seguindo essas dicas e, graças a Deus, sempre deu certo. Mas eu tenho aquela ruga pesadelo, eu tenho aqui no meio, assim, eu tô ficando nervosa. Essa ruga aqui, ó, de franzir a testa, eu tenho. É muito... Nossa, agora eu vou fazer outro papel. Vou fazer o papel do foco. Ó. Sim. Mas é isso. O que a gente tá falando? Sobre o que você falou. Não, eu sei. Eu falei, é que a gente não ia falar de cosmética. Eu falei de ser sua mãe porque eu estava falando de padrão. Padrão de mentalidade. Apesar, eu tenho quase 50. Daqui a pouco eu tô fazendo 50 anos. Eu tô com 47 para 48. Então, eu venho desse momento de transição de modelos e eu entendo que tem muita gente que é quadrada nesse modelo. Eu sofri demais para eu poder conviver com esse modelo porque eu não sou. Então, eu fiz muito confronto. Foi de muito confronto. Então, a gente tem esse processo vai além. Então, eu tive um burnout no processo de confronto, para falar da CAPAI. E um problema da gente também ter que respeitar o multipotencial, ele é over, né? Eu acho que isso é um bom... esse processo do mentor de autoconhecimento, no processo dele do mentoramento, é muito bom que ele faça um abaixamento de bola, né? O filtro que o multipotencial tem que ter do limite dele. Sim. Qual é o teu limite, né? Porque também as pessoas são... Eu sou muito resistente. Eu levei 8 anos ficando doente. Então... Até cheguei porque o meu esgotamento foi muito brutal. Mas por quê? Porque eu queria muito mais. Eu não conseguia pôr limite para mim mesma. Sim. E aí a gente tem esse processo e aí eu entrei na cosmética e perdi a linha de raciocínio original, estou tentando resgatar.
Mas é uma... Eu estou tentando, é que a facilidade de comunicação ajuda a enrolar. Eu estou no embromation nesse momento. Mas é um pouco isso que eu queria trazer, que perguntaram da Rafaela, eu contei um pouquinho da história, porque eu acompanhei e já tenho muitos cursos deles, né? Então, ela começa o curso da Rafa de canivete suíço traz muita dica de gestão do tempo, organização, métodos cujo potencial potencializar a produtividade dele, porque o foco dela é desenvolvimento de negócios criativos. Pronto, eu ia falar da Rafaela e falei. Não, então, mas o que a gente tem que ver também é que mesmo as pessoas que não têm um estilo de vida multipotencial, que trabalham de forma linear e tudo mais, a gente está numa época em que a gente está se cobrando muito, porque está tendo uma overdose de informação nas redes. Então, a gente sempre vê o outro trabalhando e estudando, a gente acaba se cobrando isso também. Né? Então, tá todo mundo tendo burnout, porque tá todo mundo num alto nível de cobrança. Então, também cabe ao mentor, como você falou, baixar essa bola, não só da pessoa se cobrar, fazer cada vez mais coisas, mas da pessoa se comparar com a produtividade dos outros, né? Cabe ao mentor também lembrar, uma coisa que você falou, que eu gostei muito, foi que você falou assim, esse assunto que é o assunto que eu tô mais apaixonada no momento. Esse no momento é essencial. E a maioria das pessoas não entende isso. Então, escolhe um negócio e quando estabiliza num negócio e vê que já tá pulando para outra coisa, já entra naquela autocobrança, ai meu Deus, mas eu nunca vou sossegar. Cara, é no momento, você sossegou, mas o sossegar não tem que ser eterno. Uhum. Claro. Sim. 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 Como se todo trabalho que a gente fizesse tivesse que ser altamente lucrativo. Mas por quê? Porque as pessoas... É o quê? Pois é, né? Para você ver. Só se for com pontinho para ir para o céu, né? Porque o outro não tá rolando. Não, muito bem pagas na moeda do amor, né? Deve ser isso, porque, meu Deus. Mas então, a própria questão da também, maternidade... Viu? Oi? Médio essa moeda do amor também, ainda mais quando você é mãe de menina. Você faz de tudo, mas elas amam o pai. Eita! Eu fui criada sem pai, então mamãe ficou com toda a minha reserva, minha poupança de amor foi toda para mamãe. Gente, agora vai começar a oficina de TikTok lá com o Luiz e o Gustavo. Vamos dar um pulinho lá, que tem muito a ver com o que a gente estava falando agora, essa questão de disrupção internet. Mas, eu tô sempre à disposição. Quem quiser conversar, trocar mais ideia, me cata lá no Instagram, guarda meu telefone, tô sempre à disposição, é só me chamar. Tá? Amando você. E obrigada por estarem aqui. Tô super feliz que eu não falei sozinha. Uhul! Obrigada. Sim, é uma delícia de conversa. Eu vou te procurar, hein, Muito obrigada, arrasou, adorei. Obrigada, gente. Vejo vocês daqui a pouco, então. Tchau. Bora pro TikTok. Tchau.